Pessoal, hoje a gente vai falar o que eu considero mais importante com relação à psicologia do mercado. O porquê que você olha aquele cara que está começando ali, o cara está iniciando agora e ele está falando que está ganhando dinheiro. Ele está conseguindo ganhar dinheiro nesse começo e você, que é experiente já, está apanhando. Por que que você está apanhando? Antes de começar, eu queria pedir para você curtir o vídeo aí embaixo e se você quiser ver os próximos, subscrever ao canal. Isso vai me ajudar muito a produzir mais conteúdo. Vamos lá. Pensa numa pessoa que você já ouviu falar, que algum amigo seu, algum conhecido, que falou, que fez um curso ou que foi numa palestra, que aprendeu ali sobre day trade, swing trade, que ganhou R$ 1.500 e ela fala para você como se fosse fácil. Ela fala como se no futuro ela já consegue enxergar ela milionária ali. Para ela, o day trade é a solução da vida dela, ela vai ficar rica agora. E daí você que está há 1 ano, 2 anos ali e ainda está batalhando, sofrendo, quer aumentar o número de contratos, não consegue. Você está ganhando, mas chega uma hora lá, no final do mês você pega e entrega tudo. Claro que se está acontecendo isso com você, o principal problema é o gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco é o número 1, mas aqui a gente vai falar de psicologia. O que acontece e o que é importante que você note? Você tem que notar isso para você conseguir mudar. O que acontece é que quando você está começando, você é um jovem virgem pulando no meio da floresta, todo feliz, saltitante, você não tem nenhum problema com isso, você não tem nenhum problema com trade. Você pode ter outros problemas na sua vida pessoal, traumas de infância, mas no trade, no investimento, você ainda é virgem, você ainda não foi abalado emocionalmente, você ainda não sentiu a dor no seu estômago, você ainda não sabe o que é perder dinheiro, você ainda não sabe o que é perder uma oportunidade, você deixou de comprar e viu o negócio explodindo para cima, você comprou e viu o negócio despencando para baixo, você ainda não sentiu nada disso, você é virgem. Então quando você é virgem, você pega um setup, por exemplo, se eu te passo uma estratégia minha e você executa ela, se você executar ela durante o mês como um virgem, é provável que você consiga fazer dinheiro dela, é provável que você consiga ganhar, porque você vai estar executando como um robô, você não vai estar colocando o conhecimento seu, você não vai estar colocando o emocional e o psicológico seu. Você vai estar executando como eu executaria. Mas aí você pode pensar, beleza, então eu vou fazer isso para sempre, eu vou executar assim para sempre. Você não vai executar assim para sempre. É sonho você pensar que você consegue executar uma estratégia igual um robô. Conforme o tempo for passando, conforme as coisas forem acontecendo, o seu psicológico vai tomar conta e você vai ver que o seu psicológico ele vai entrar em choque com a minha estratégia. A minha estratégia não vai dar certo para você. É por isso que aqui no meio do caminho é onde você provavelmente terá a maior parte dos seus problemas. É nesse choque aqui, com o que você aprendeu na teoria e com o seu psicológico. Porque se você não conseguir moldar a teoria, moldar a prática, moldar a execução para encaixar com você, você não vai conseguir ser bem sucedido no trade, vai te machucar muito, você vai sentir muita dor e você vai desistir. Então um exemplo do que acontece aqui do início para o meio é, por exemplo, você tá lá, você tá seguindo a estratégia, você ainda é virgem, você tá seguindo conforme foi te passado, aí você tem aqui o gráfico subindo, subiu e tá consolidando aqui. Aí o que você fez? A sua estratégia, por exemplo, é comprar no rompimento. Então rompeu para cima, você comprou. No que rompeu para cima, você comprou e colocou o seu stop abaixo da consolidação. O preço foi lá, puf, desceu e pegou o seu stop. Super comum isso. Se você não antecipar o rompimento, comprar no rompimento, a chance de você ser stopado é grande. Então o preço veio abaixo da consolidação, pegou o seu stop e disparou para cima. Qual que foi o seu sentimento? Seu sentimento não é de uma pessoa que apenas perdeu dinheiro e também não é de uma pessoa que apenas perdeu uma oportunidade. Isso aí vira um turbilhão dentro de você. Você ter perdido dinheiro e puta que pariu, você tava certo, eu tava certo. Se eu tivesse colocado meu stop um pouquinho mais para baixo, ele não teria sido pego. Se eu tivesse colocado o stop um pouquinho mais para baixo, isso é o que tá no meio do caminho. Se eu tivesse colocado o stop um pouquinho mais para baixo, o virgem, ele não tem isso na cabeça dele. Ele nem sabe do perigo e da possibilidade, ele não sabe de nada. Mas o cara que tá aqui nessa parte do caminho, entre o início e o meio, ele começa a ter esses traumas. Mas é isso que vai te levar à falência? Esse stop aqui, esse stop é o problema? Não, esse stop é sua solução. Esse stop é parte da estratégia. Esse stop tá certo. O que não tá certo é o seu sentimento, é o seu psicológico, que você vai carregar com isso. Porque o que vai acontecer no futuro? No futuro, você vai ter o gráfico subindo, subiu, subiu, consolidou, aí você vai lá, vai fazer a mesma estratégia. Pum,
colocou a entrada acima do rompimento e o stop aqui abaixo quando pegar. Pegou a sua entrada, seu stop está aqui. Aí você vai falar, a hora que você vê o preço caindo, você fala, não, vou descer um pouquinho mais meu stop, porque da outra vez pegou meu stop e voltou a subir, então vou descer mais. Aí você desce mais, o preço vem. Se você for mediamente disciplinado, você vai manter seu stop aqui e vai ter uma perda maior do que o planejado inicialmente. Você desceu o seu stop e daí você vai começar a aprender. Aí você vai falar, beleza, eu perdi um pouco mais. Se o preço continua a cair, aquilo ali melhora o seu psicológico. Daí você vai ver a importância do stop, você vai ver que o stop te salvou de uma perda maior. Agora, se o preço subir, esse é o pior cenário para o Virgem, porque o Virgem, ele colocou o stop onde a estratégia falava inicialmente, o preço pegou, subiu. Depois, ele desceu por conta dele, o stop, com medo de sentir aquela dor de novo, ele desceu. Na hora que a operação está aberta, ele desce com o stop ali, sem pensar, o preço pegou, subiu. Isso aí acabou com o Virgem, ele vai ficar um ano empacado, perdendo dinheiro sem saber o porquê. E muitas vezes até quebrar a conta, porque daí chega na terceira operação, o que vai acontecer na terceira operação? Gráfico subindo, consolidação, rompimento, ele entrou, stop, será que ele vai colocar? Eu acho que ele nem coloca, eu acho que ele fica com o stop na cabeça. Se o preço cair ali, eu encerro a operação. O preço vai cair, ele vai falar, não, o preço vai voltar a subir. Aí o preço sobe um pouquinho, ele fala, vai voltar a subir. Eu vou recuperar, eu vou sair no preço zero, eu vou sair no preço que eu entrei. Aí o preço pega e cai mais um pouco. Daí quando cai, ele tá perdendo lá 10%, aí ele fala, não vou sair agora perdendo 10%. Eu podia ter saído um pouquinho acima, perdendo 3%, eu não vou sair agora que eu tô perdendo 10%. E daí o preço sobe mais um pouco. E daí a hora que sobe mais um pouco, ele tem aquele alívio. E isso se repete durante uma tendência de baixa e ele não sai, ele não consegue sair. A hora que ele tá perdendo 50%, se for uma ação, se for um swing trade, ele já casou com a ação, ele não vai sair dessa ação. E esse tipo de erro, ele não acontece com quem tá começando, ele acontece com quem tá aqui, com quem já tá um ano e meio, 2 anos no mercado, com quem tá na metade do caminho. E como você soluciona esse problema? A única solução para esse problema é a construção de regras. É algo simples, só que ninguém, o ser humano, ele não gosta de regras. Quando o seu pai fala para você fazer alguma coisa, ele te dá regras, você não quer fazer aquilo simplesmente porque ele colocou aquilo ali para você fazer, porque ele tá mandando você fazer aquilo. Se não fosse uma regra, se ele conseguisse te convencer que é uma brincadeira, você faria aquilo ali com gosto. Mas como é regra, como é algo imposto a você, mesmo que seja por você mesmo, você não quer fazer. Você não quer comer bem para emagrecer, você não quer correr todo dia. Tudo que é uma regra, tudo que é imposto, tudo que é obrigatório te causa desconforto. Então coloca na sua cabeça, tem que ser desconfortável. Não tem como ser confortável. Seguir as regras no trade tem que ser difícil. Não é para ser fácil. E quais são as regras? Existem várias regras no curso da Nomad Academy. Eu já passei as minhas regras, mas você pode pegar algumas minhas e ver se encaixa com você, mas no geral você tem que ver as suas regras. O que você precisa? Como se você fosse um animal de estimação. Você está cuidando de você mesmo. Se você vai dar comida para o seu cachorro e você gosta muito dele, você vai dar um pouquinho ali de manhã, um pouquinho na hora do almoço, um pouquinho de noite ou 2 vezes por dia. Você não vai dar comida para ele o tempo todo, o tempo que ele quer. Se você deixar por conta dele, ele come comida o dia inteiro, mas você sabe que isso vai fazer mal para ele. Você pode dar um chocolate para ele, ele vai gostar, mas ele vai passar mal depois. Então você tem que olhar para você e ver como que eu cuido de mim mesmo no day trade, no swing trade. O que eu preciso fazer para mim? Quais são os meus erros? O que eu faço de errado? Para evitar esses erros, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que seguir à risca? O que eu não posso mudar de jeito nenhum? O que toda vez que eu mudo, eu me dou mal? Você vai ter o seu diário de trade, como eu já mostrei como fazer, e você tem que estudar ele. Você tem que estudar o diário de trade para estudar você mesmo. Você vai se estudar de uma outra perspectiva. É o seu eu passado, não o seu eu agora. E isso parece simples, parece fácil, mas ninguém faz porque é chato. Eu sei que é chato fazer. Eu já não fiz por muito tempo e me ferrei por muito tempo. O negócio só começou a andar quando eu tive gerenciamento de risco e controle emocional, controle psicológico. O controle emocional psicológico vem através do diário de trade, vem através de eu entender quais são os meus problemas e colocar regras, colocar limites a ele. Se você tem algum problema, algo que você acha que está te impedindo de ser consistente, comenta aí embaixo, escreve seu problema aí que eu vou responder todos os comentários falando o que eu acho e se eu já tive esse problema. E não esquece de subscrever aí no canal para ver os próximos vídeos. Um abraço.